Mas, por exemplo, você... Como é que é você quando você vê a pessoa que fez o que você está trabalhando contra? Contra, não posso falar que é contra. Você está... Por exemplo, o marido. Você está advogando contra... Por exemplo, como você chegou a participar de uma live com o Pedro Scooby, né? E ele teve problema com a esposa. Sim. E aí, como é que é isso aí? Como que você olha? Você olha só como uma questão realmente estrutural ou nessa hora você tem uma diferença? Porra, meu cara podia ser melhor, não podia? Não, Como é que eu você sempre vê vou analisar individualmente. É óbvio que o Pedro Scooby eu não conheço ele, não conheço o caso dele, né? O intuito da live era divulgar informações sobre o direito das mulheres, nesse quesito especialmente falando do Pedro Scooby, mas, por exemplo, numa ação judicial, eu vou analisar individualmente, porque aí eu estou atuando num caso concreto. Então, num caso concreto, eu consigo analisar o comportamento desse homem e questionar esse comportamento individualmente. Então, obviamente, existem homens que são pais agressores, outros não. Existem homens que estupram seus filhos, outros não. Eu não posso tratar todos da mesma forma, né? Mas a gente vai identificar qual é a desigualdade, porque aí que está atuar com perspectiva de gênero. O que é isso? É você conseguir, é você ter capacidade técnica, né, ter estudado para isso, para conseguir identificar as desigualdades de gênero que existem, né, nessas relações, e eu poder, então, tentar eliminar elas. Então, assim, se eu identificar que um homem está sobrecarregando uma mulher, então sobrecarregando em relação ao dever de cuidado, em relação a questões financeiras, eu vou demonstrar, olha, a gente tem um problema aqui, né? Por exemplo, o capital invisível da maternidade. Ninguém nunca falou disso. Na faculdade não se fala disso, ninguém fala disso. O que é o capital invisível da maternidade? É o seguinte, Maurício, quanto custa para uma mulher o trabalho doméstico? Qual que é o valor do trabalho doméstico? Porque é um trabalho, é imensurável, é um trabalho. Porque todo mundo gosta de dizer assim, olha, é por amor. Lógico que nós amamos nossos filhos, mas trabalhar dá muito trabalho, dá muito trabalho. E isso não é remunerado. E o homem não exerce esse trabalho. Então, se eu calcular quantas horas uma mãe se dedica no cuidado do filho e quantas horas um pai se dedica no trabalho de cuidado, eu vou ver uma desigualdade assim, uma discrepância absurda. Absurdo. E qual que é o custo disso? É esse tipo de questionamento que a gente leva para o sistema. Inclusive é um custo psicológico também, né? Sim, não. É um desgaste psicológico, um desgaste emocional. Né? Porque você acaba... Tanto é que é mais fácil um pai, né, que a gente vê, abandonar os filhos do que uma mãe. Não, assim, são mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome numa certidão de nascimento. São mais de 10 milhões de mães solos no país. Você sabe que eu vi uma coisa, doutor? Eu me assustei muito e eu comecei agora a estudar esses casos assim. As mães de filhos autistas, por exemplo, com o problema de... não é nem autista que a gente fala. Do espectro autismo, né? Muitas mães se suicidando. Sim. Né? Porque os pais abandonam, elas não podem trabalhar, e pai quando abandona o filho assim, nessas condições, ele abandona mesmo. Sim. Né? A mãe não pode trabalhar porque tem que acompanhar o filho na escola, tem que acompanhar o filho em todos os lugares, nos atendimentos médicos e tudo mais, e chega uma hora que ela acaba cansando, ela entra em depressão. Entra em uma depressão tão forte que tem um número excessivo de mulheres que se suicidam por conta disso. E eu atendo muitas mães atípicas, né, que a gente chama, que cuidam de filhos atípicos, e assim, é desesperador você ver como essas mulheres, elas vivem. Assim, e veja, quando a gente fala do abandono, não é só paterno, da família, é do Estado, da família, é de todo mundo. É incrível, você começa a mexer, você vê que não tem realmente lei nenhuma para proteger. Se a pessoa, por exemplo, depois que o filho, por exemplo, vem a falecer, a pessoa não tem como reingressar exatamente. no mundo do trabalho, não tem como... Outra, não tem vida própria mais, não pode mais namorar, não pode, é difícil, muito mais difícil. O homem abandona tudo... Né? Você quer ver um exemplo? Olha um exemplo claro. Você está falando de mercado de trabalho, eu acho importante esse tema. Você imagina que você tem um filho, né? Agora, você acabou de ter um filho, né? Sua esposa teve um filho.
E aí você chega lá, você está no seu trabalho. A mulher, se ela não perdeu o emprego em alguns meses, depois da licença, quando ela for tentar se recolocar, e ela falar que tem um filho pequeno, ela não consegue se recolocar. Verdade. Tem todo preconceito com isso. Você, se aconteceu mesmo, o seu chefe bate nas suas costas e fala assim, pô, o Mauricião aqui, ó, é pai de família, agora a gente tem que dar um aumento para ele, a gente tem que ajudar ele. Você entende? E não é o Mauricião que tá lá cuidando todo dia dos filhos. Então, assim, essa é a realidade que a gente vive. Essa é a realidade que as mulheres vivem no mercado de trabalho também. Então, assim, e é importante que a gente veja, olha como tudo isso se linka nas relações familiares. Porque a partir do momento que ela não consegue trabalhar, aí depois como é que ela cuida do filho, e aí ela tem uma pensão baixa, aí ela, olha só a vida dessa mulher, como isso, tudo isso influencia. E aí você falou da pensão, doutor, e é verdade, assim, aí você tá comentando com um amigo, você paga pensão? Porra, você paga aqui pensão alta do caramba e tal, e chega pra mulher e fala, nossa, mas você tá, né, às vezes não dá pra pagar uma... E outra, e quando é a mulher, às vezes ainda fala, mas ela tá gastando eu não sei com o quê. Com a unha, com não sei o quê, mas isso a gente ouve, assim, por isso que eu falei, é nosso dever repreender nossos amigos. É o dever do homem fazer isso, porque assim, se você tem um filho e você cuida do seu filho, me desculpa, você sabe que com 300, 400, 500, 1.000, 1.500, você não sustenta uma criança no Brasil. Se você for parar para pensar, porque pensão, isso é importante a gente dizer, muitos homens pensam que pensão é para pagar alimento, é para pagar o mercado. Pensão, castigo. Não, pensão é para pagar alimento, educação, vestuário, saúde, moradia. Lazer então, da criança. Lazer. Então, se você pegar tudo isso, R$300, meu amigo, se você for no McDonald's, é R$50. E olha lá. Você entendeu? É R$50. Então, peraí, a gente precisa realmente parar tudo e começar a analisar. Se o cara prestar atenção o que ele paga de gasolina pra ele andar de carro sem necessidade, às vezes, porque aí não trabalha com o carro, aí ele já vai ver quanto que é a diferença. E aí a gente cuida melhor do carro do que do E a gente já engata uma outra coisa, porque tem muitos caras que falam assim, pô, eu não tenho. Eu não tenho, mas tá na balada. Eu não tenho, mas você não tem prioridade.